diversificado, agradável, tinto, branco, seco ou suave. O vinho, produzido pela fermentação do sumo ou suco de uva, é atualmente uma das bebidas mais apreciadas e consumidas em todo o mundo, inclusive no Brasil. O Daniel é supervisor de alimentos e bebidas em um restaurante e trabalha diretamente com a compra e harmonização de vinhos com pratos da casa. E o que vocês normalmente analisam ao comprar um vinho? A gente sempre tenta diferenciar para poder o quê? O cliente chegar aqui e ter uma boa diversidade de vinhos onde ele não está acostumado a estar vendo nos supermercados. E quais os vinhos mais vendidos aqui no estabelecimento? São os vinhos chilenos e argentinos. E por que dessa fama dos vinhos chilenos e argentinos? É devido ao plantio das uvas, porque lá no Chile, tanto na Argentina, elas tomam um pouco mais de sol. Com isso aumenta o teor de açúcar nelas, que assim consegue se produzir um vinho com teor alcoólico melhor, com mais taninos. Então, são os vinhos bem procurados. O Gomes é responsável pela escolha, compra e montagem da carta de vinhos em seu restaurante, além de auxiliar na opção do vinho que deve acompanhar cada prato. Gomes, quais as principais diferenças entre vinhos? Pois é, primeiro, a cor, né? Tem os vinhos brancos, os vinhos rosados, os vinhos tintos, tá? Depois, o grau de açúcar, tem os vinhos que são doces, os meio secos e os secos, tá? E os tipos de vinhos, aí você encontra aí vários tipos de vinhos em alguns países do mundo. Então, também a localidade determina o tipo de vinho. E o que se deve analisar ao comprar um vinho? Pois é, primeiro você tem que saber onde você compra o vinho. Então, você não pode comprar um vinho em qualquer lugar. Primeiro, se você comprar um vinho no supermercado, por exemplo, você tem que comprar um vinho jovem. Tá? Por quê? Porque não deu tempo ainda daqueles maus tratos que eles impõem ao vinho prejudicar o vinho. Tá? Então, compre o vinho sempre em uma loja que se especializa em comprar um vinho bem para vender um vinho bem. Tá? Então, aí você olha, por exemplo, a idade do vinho, você olha a safra dele, né? Porque que vai te indicar a idade. E se alguém te indicou o vinho ou não, porque você talvez não conheça o vinho e a chance de você errar e não gostar do vinho, ela é maior. As adegas são os lugares designados especialmente para a guarda e maturação do vinho, em que vários fatores como temperatura e umidade são controlados por sistemas eletrônicos, já que estes influenciam na qualidade do produto. O ideal é mantê-los entre 14 e 17 graus, e de forma que fiquem deitados para que a rolha não resseque. E por que essa fama dos vinhos chilenos e argentinos? Olha só, eles estão crescendo muito como produtores de vinhos. Os preços deles são justíssimos, sabe? Assim, são muito honestos. Eles não cobram por um vinho que vale a 50, eles não cobram R$100, por exemplo. E o que leva um vinho a ser mais caro ou mais barato? Eu já vi um vinho, por exemplo, de R$9.000. Pois é, eu vendi um vinho em São Paulo era R$26.500 a garrafa. Muito caro. Eu acho que para você tomar um vinho desse, você tem que pular de um prédio e aterrissar legal, não pode morrer, né? Para valer o preço, né? Mas assim, o que leva um vinho a ser tão caro é que tem gente que pague. É a lei da oferta e da procura. Se ninguém pagasse, esse vinho ia custar 10 mil, 5 mil. Eu acho que nenhum vinho vale mais que R$500. Tem que ser o máximo de preço, aí, o teto, R$500. Mas o que vale realmente é o vinho ser exclusivo, é o vinho ser pouco produzido, né? Também a história da vinícola em si, a fama, a fama também dessa vinícola. E é isso, eu acho que realmente o principal é que tem gente para pagar. E a degustação, como que funciona esse processo? Pois é, aí são 3 etapas básicas, tá? Visual, olfativa e gustativa, certo? No visual você vai ver a cor do vinho, você vai ver teor alcoólico, você vai ver se o vinho é límpido ou não, tá? No olfato, que é muito instigante, pode ficar aí às vezes meia hora só cheirando o vinho e tal. E então você vai tentar distinguir aromas, tá? Um vinho pode ter até 5.000 aromas catalogados. Então ele pode ter aromas florais, frutados, tostados e por aí vai, certo? E o último e mais prazeroso
é o gustativo. Então, você vai colocar o vinho na boca, passear com o vinho pelas suas papilas gustativas e vai ver a acidez do vinho, tanino também do vinho, que é aquela coisa que você coloca na boca, alguma coisa tipo banana verde, caqui, por exemplo, e trava a sua boca, sabe? Aquela adstringência, isso é tanino no vinho, tá? Então você vê acidez, tanino, teor alcoólico e vê se há um equilíbrio, certo? O principal é que agrade ao seu paladar. E a produção brasileira, ela vem crescendo? A produção está crescendo, está se qualificando. Agora tem uma nova região lá no Vale do São Francisco, que está crescendo muito como área produtora de vinho e acho que é a área produtora do futuro no Brasil. Pelo clima, pelo solo, é um clima seco, né? Um solo castigado, judiado, e a videira gosta disso. O senhor Amael é português e já participou ativamente da produção de vinhos artesanais. Senhor Amael, como era a produção de vinho? Olha, era bem artesanal mesmo. Era um depósito de pedra, chamado lagar, colocava-se as uvas e era pisoteadas com 4, 5 pessoas, porque era muita uva e não tinha outra forma de fazer. À mão não havia possibilidade. Então pisava-se o vinho até que ficasse todo esmagadinho as uvas. Depois transportava-se o vinho para tonéis que ficavam purificando. Ele próprio se purificava. Enquanto tivesse um mínimo resíduo, ele fervia e punha para fora, até que ficava o líquido natural, suco de uva natural. E quanto tempo esse vinho ficava armazenado? Para que ele ficasse bom, mesmo seria 1 ano. Mas, de acordo com as necessidades, ele se tomava até com 6 meses. Depois, quanto mais tempo ficasse, melhor ficava o vinho. Então é verdade que o que dizem, que quanto mais velho, mais gostoso? Mais gostoso. Ele purifica mais. Ou ele purifica e fica perfeito, ou estraga-se e azeda.